bem-vindo ao FUCast Conectando Negócios, um podcast da FUCAP. Eu sou o Carlos Neres, diretor de inovação na FUCAP, e ao meu lado hoje está o Fabrício Bravin, gerente de marketing na FUCAP. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado a você pelo convite mais uma vez. E hoje eu vim atrás de um voucher, FUCast 10, para conseguir um novo apartamento. Sabe o que eu consigo? FUCast 10, eu vou brigar pelo FUCast 15, então. Perfeito. Eu vou sair antes do início, então. Antes de eu fazer a apresentação do nosso convidado, eu queria convidar você, ouvinte, ou você que está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de dar 5 estrelas se está pelo Spotify, compartilha com quem você achar interessante e deixa algum comentário que você achar pertinente. Hoje o nosso bate-papo aqui é com o Rodrigo Barbosa. Rodrigo, que tem uma trajetória de 26 anos na construção civil. Ele é sócio fundador e diretor-presidente da Gran Construtora, primeira construtora de luxo do Espírito Santo. A construtora tem 11 anos de história e 13 empreendimentos em seu portfólio. Uma historinha já ficando boa aqui, né? Isso mesmo. Como grande é isso, 13 empreendimentos, 11 entregas. Eu já venho de 26 anos, né? Era sócio de uma outra construtora, também, que existe até hoje, está indo muito bem. E contando a outra consultora e essa que eu estou hoje, mais numa carreira solo, embora fiz uma composição acionária bacana demais com as pessoas que trabalham comigo desde anos e anos atrás, há mais de 20 anos. Aí já são mais de 45 prédios entregues, né? Assim, mas não é muito, não. Pode ser muito para a gente aqui, mas quando você vai para um outro mercado, isso não é grandioso assim, não, entendeu? Antes de eu entrar, tem alguns dos temas mais atuais. Deixa eu voltar um pouquinho, porque é a trilha de sucesso. Sua trilha, há 11 anos na Gran. Antes disso, você vinha atuando com o que dentro da outra construtora? Onde é que você começou ali seu trabalho e como é que você evoluiu? Na outra construtora, onde ficamos aí por mais uns 10 anos, eu atuava na diretoria de produção e sempre foi a minha área. Desde debaixo de obra até ir para escritório, mas continuar tomando conta de obra. Metodologia de produção, logística, esse tipo de coisa. Foi o que eu sempre me envolvi. E nunca me envolvi na área comercial e social. Mas aí você monta uma empresa, eu comecei, você remonta uma outra frente. E aí eu tive que ocupar essas outras áreas e não foi difícil não, porque a área de produção eu consegui passar para uma equipe que continuou comigo na empresa nova que é a Gran, né? E toda a equipe de produção, na verdade, toda a equipe de produção e equipe administrativa ela veio junto comigo, né? E então foi mais fácil, principalmente a produção, que eu já vinha há 10 anos, 11 anos, agindo junto com eles e eles entendendo qual a filosofia individual minha que eu implantei dentro da empresa. Então, ficou mais fácil, ficou mais fluido a produção continuar tocando, né? Embora, até hoje, esporadicamente, eu dou uma espiada nela, né? Hoje mesmo eu estava em Guarapari, num canteiro de obra, futuro canteiro de obra nosso, olhando uma parte de produção. Coisas que eu não preciso resolver mais, eu só vou para resolver quando todo mundo fala que não dá. E como eu já fiz dar diversas vezes, eu sou o mais velho, então o mais novo vai ter que fazer dar com mais facilidade que eu, né? Tá bom? Então eu vou quase que exclusivamente para isso, para mostrar que dá, né? Desculpa. Não? Fala aí. E decidir empreender, a gente sempre vê dois caminhos, né? A oportunidade faz o empreendedor, em outros caminhos a gente vê o empreendedor criando oportunidade. Qual que foi o caso ali? Surgiu uma oportunidade, você falou, vou começar um negócio, ou você começou um negócio e foi atrás de construir tudo? Você fala da época da Gran ou da Gran? Quando você decidiu fundar a Gran? Houve, eu na outra empresa eu tinha um sócio e tínhamos ideias diferentes. Eu penso que nenhum nem outro lado errado ou certo, né?
E essas ideias, após a cisão, fiz a cisão basicamente baseado nisso, e após a cisão ela ficou nítida. O meu ex-sócio, ele sempre optou por... Ele tem uma característica mais imediatista e eu sou mais paciente para resultados. E ele adotou o segmento de uma obra de médio padrão. E eu da obra, nem mesmo de luxo, mas eu prefiro, ao invés de luxo, usar conceitual, né? O luxo é consequência. Você não faz uma obra conceitual e faz simples. Verdade, faz, mas é mais difícil. Então, eu parti para um lado de uma obra com um luxo mais distinto e conceitual, né? Você vê, todos os dois tocam a vida e como é que um ainda continuou no segmento que sempre acreditou e eu no outro segmento que eu acredito mais até hoje. E quem está certo? Os dois estão bem. Vida que segue. É isso aí, tá? Então, foi Legal. isso. Foi mais por uma questão de desenvolver outros tipos de trabalho dentro do mesmo segmento. Construção civil, não para execução de obras públicas, escolas públicas, ponte, rodovia, não, mas para execução de obras residenciais ou comerciais, né? Salas, lojas, esse troço assim. Até aproveitando o gancho do que você falou agora, né? A Grande, ela sempre se posicionou ali como uma construtora de alto padrão. E a gente observa que ela sempre teve um conceito por trás, uma arquitetura muito arrojada. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. E quais são os outros atributos que a gente pode observar no empreendimento desse padrão, desse alto padrão? Tá, olha bem, pós-cisão, o luxo é uma coisa que a gente sempre utilizou. Desde a outra empresa, acabamentos, material utilizado, sempre foi bem distinto, positivamente. Após cisão e já com mais autonomia, sem ter que dividir tanto opiniões, eu criei a Grande baseado numa arquitetura mais arrojada, passei a adotar isso distintamente e comecei a construir prédios mais conceituais. O que é isso? São prédios que você, além da sua casa, que seja de 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, né? Você pudesse ter uma vivência dentro dele que converse com a sua necessidade e não com o marketing que uma empresa construtora pode utilizar falando que tem X área de lazer e é um monte de... Na verdade, durante muitos anos, se executou bastante salas e que ficam fechadas e sem uso. Então, Fabrício, o que a gente adota lá? Vamos fazer menos áreas de lazer e vamos colocar bastante biofilia entre uma área e outra. Isso torna o seu empreendimento, a sua casa, a sua área comum, sua área de lazer mais prazerosa. Por exemplo, é muito comum dentro de uma incorporação nossa, você sair de uma sauna e ir para um espaço gourmet e é jardim para tudo que é lado. Árvores, inclusive. E tudo que a gente implanta em termos de biofilia, elas são implantadas já, por exemplo, as árvores, plantas são implantadas todas já de tamanho grande, para que o prédio seja entregue e você mude já utilizando. E não espere 10, 15 anos para aquilo crescer e um dia ficar no formato que foi apresentado pelo book, né? Que legal, né? Tá Nessa selva de pedras que tinha que cada vez mais trazer a natureza de volta para perto de casa. A ideia é essa, para dentro da sua incorporação, para dentro do seu prédio. E é engraçado isso, porque olhando de fora, tá? Olhando para os empreendimentos da Gran, parece que são construídos de forma a quem está dentro não querer aproveitar tanto o bairro e aproveitar mais internamente tudo que tem disponível. É isso aí. A ideia é essa, né? Por exemplo, nós temos consciência de que a gente faz produtos, não só pelo tamanho, pelo que a gente gasta neles, são produtos com a metragem quadrada um pouco mais alta que a do mercado, né? Mas a gente investe muito ali dentro, a gente acredita muito em criar coisas que façam com que o cliente compre
e utilizando, ele volte para casa com prazer. O nosso lema é esse. Como fazer um cliente usar uma unidade nossa e que isso dê um prazer para ele ao final do dia, de muita luta, de voltar para casa. Onde ali vai ser uma continuidade, não do trabalho dele, né? Mas da despressurização dele para que ele aguente o dia seguinte. Afinal de contas, são unidades, como eu disse há pouco, que eu reconheço que são pessoas de mais posse que compram e, normalmente, pessoas de mais posse, elas gozam de um desgaste diário maior, né? Tem mais preocupações, né? Mais tarefas, né? São mais estressadas. Então, a formatação dessas edificações nesse sentido é justamente para atender a esse tipo de consumidor que precisa de um relaxamento diário. Esse é o maior diferencial, na sua visão, do que a Gran constrói? Olha, para mim tá? Bom, é óbvio, estou menosprezando o serviço que meus arquitetos fazem, né? Não, pô, a arquitetura é linda. Se eu tivesse que fazer a arquitetura de um prédio, eu estaria vendendo picolé, porque eu teria quebrado há muito tempo, né? Então, ela se distingue muito como uma arquitetura ousada, tá? Um prédio conceitual, mas conceitual diretamente com uma ideia fixa em atender as pessoas ao final de cada dia. E aí você vai juntando as coisas, né? A gente estava falando de ter a natureza próximo de você, perto de casa. Agora a gente está falando dessa pílula diária, vamos dizer assim, de descompressão, revitalização, né? Revitalização, de lazer que a gente precisa realmente no final de cada dia. Eu acho que essas pequenas coisinhas que parecem coisas simples, né? Mas se a gente olhar para o tanto de residências que a gente tem por aí, nem todas, ou melhor, acho que a maioria, às vezes não oferece isso. Oferece um lugar para você voltar para casa, dormir, ok, tá com sua família, mas o diferencial está aí, está exatamente em você poder ter a natureza perto de você, tomar aquela taça de vinho ali, brincar com os filhos no parquinho, ou jogando uma bola, pegar uma piscina. E um outro detalhe importante, Fabrício, é a privacidade. É notório como que uma pessoa de poder aquisitivo maior ela está prezando demais pela privacidade. O que eu quero dizer com isso? Nós temos conseguido isso. Isso é uma coisa difícil. As cidades vão se adensando cada vez mais. Fica muito difícil você conseguir terrenos que permitam isso. O TAG permitiu, o UNA permitiu e o de Colatino Gran Soléu permitiu. Tá? Vamos lançar um em Guarapari daqui a um mês e pouco, por aí. Estamos correndo para isso. E ele também permitiu. Eu não sei até quando que eu vou conseguir isso a minha vida toda. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente mora num excelente bairro, e um bairro até de classe média alta, com poder de metro quadrado alto, mas você chega dentro do seu apartamento, a cortina tem que permanecer fechada, porque do outro lado tem uma pessoa te vendo. Se você abrir a janela, você pede uma xícara de café para o vizinho, né? Muitas vezes isso, né? Então, o que a gente procura muito é, tipo assim, desde a hora do terreno, o terreno tem que permitir com que eu construa e não tenha ninguém na minha frente. Isso é importantíssimo. Isso por quê? Isso é a gente reparando a cultura do consumidor de uma renda maior. Isso é primordial para ele. Então, paramos também de fazer aquelas grandes áreas de lazer com muita coletividade, porque percebe-se que as pessoas vivem em roda, da nossa natureza, mas de uma forma mais intimista e não em peso, né? Eu sempre brinco como se fosse um resort baiano, aquela piscina cheia, aquela música alta, isso não conversa. Realmente, muita gente e barulho não conversa com o nosso consumidor, né? Na sua maioria. Tá? Inclusive, dá para ver isso. Eu morei num empreendimento em São Paulo, que eram 2 torres e tinham 6 áreas de churrasqueiras individualizadas, cada um no seu cantinho, e eu acho que 4 delas tinham uma piscina de criança.
Exatamente para ser um ambiente família, mas assim, É isso aí. não é uma área de churrasqueira para 50 pessoas, era para 15, 20, mas várias. Uma outra coisa, Carlos, eu não posso, nas incorporações nossas, colocar uma área de churrasqueira na frente da piscina adulto. Isso é uma coisa que não conversa também. Então, quando a gente está criando uma nova edificação, nós temos essas preocupações todas. É desconfortável alguém estar usando piscina e, às vezes, uma pessoa mais exaltada na churrasqueira já bebeu um pouco a mais. Então, essas preocupações, elas existem, só não são divulgadas, mas é o que está por trás, né, de todo o prédio, toda a arquitetura que você vê também tem essas preocupações que parecem pequenas, mas são fundamentais. Legal. Agora a gente falou aqui de alguns edifícios, você citou o nome. Você tem o UNA, né? O UNA é a maior torre de Vitória hoje, né, sendo construída. Você tem o TAG, que é o maior empreendimento do Espírito Santo, né? Acho que tanto em altura quanto em metros quadrados. De onde vem essas ideias? Vem de você, vem da sua equipe? Como é que funciona isso lá dentro da Grande? Não, olha bem. Eu vou tentar fazer com que vocês entendam. Eu sou um adepto da altura, tá? Eu sou defensor da altura. Mas por quê? Porque existem leis para isso. Pouca gente sabe, mas a cada vez que você sobe um andar a mais no seu prédio, você tem que recuar laterais. Em Vitória, 30 centímetros cada lado. Em Vila Velha, isso são leis municipais. Em Vila Velha, 50 centímetros cada lado. E o que acontece? Quando você faz um prédio baixo, ele fica mais barato, tá? Porque a infraestrutura e a estrutura é muito mais leve. E você vende apartamento mais barato. Quando você achata ele, você alarga o prédio todo e utiliza até 60% da área. Isso é lei. O que acontece com isso? Você tem um terreno, se ele não for de esquina, você tem 2 apartamentos de frente, 2 de fundo, 2 e 4 laterais. Quando você enxuga ele, verticaliza, você tem todo mundo de frente. Isso já é um ponto positivo. Fica mais caro, mas você passa para o preço e as pessoas entendem. Eu moro de frente, você mora de frente, todos lá moram de frente. Isso já é uma vantagem tremenda. Depois, eu sempre falo isso, ao verticalizar você afina. O TAG que você citou utiliza menos de 12% da área com a torre. 12? 12. E a lei me permite utilizar até 60%. Todo mundo utiliza 60%, tá? O UNA é menos de 12%. Nossa. Também. Então, se você não mora de frente para o mar ou de frente para um canal, você mora uma quadra atrás, 2, 3, 4, 5, você está recebendo a mesma ventilação, a mesma brisa com quem mora de frente e que normalmente paga muito mais caro, tá? É mais que o dobro. Então, eu acho socialmente até mais correto. Essa é uma defesa que eu faço sempre. E escuto sempre, eu não sei porquê, mas todo mundo que não é da área leigo, que não conhece esses detalhes, pensa que eu até mexo, alto é coisa de pecaminosa, né? E baixo é coisa de Deus. E não é. É injusto você poder morar de frente para o mar e cortar o vento de quem mora atrás. Se você fizer um prédio de 7 andares, você tem apartamento de 1,5 metro. Aí o outro faz 1,5 metro ao lado, você tem uma vantagem. Se for amigo seu, você passa uma taça de vinho para ele passa para você, está um de lado para o outro, privacidade zero. Um monte de gente, pouca gente morando de frente, um monte de gente lateral e fundo. E coitado de quem mora na segunda quadra. Em Vila Velha, onde eu mais atuo, quem está de frente para o mar tem de 2 a 3 graus a menos do que na segunda rua, que é a Hugo Musso. Quem está na segunda rua já é 2, 3 graus mais quente do que tem quem mora de frente para o mar.
Por causa da ventilação que não Por circula. causa de ventilação que não passa mais com aquela intensidade. Os prédios ficaram baixos, e embaixo, 10, 15 andares, e daí o vento não vai passar. 4 andares, o vento já está passando por cima. Mas, infelizmente, eu acho que eu sou uma pessoa democrática. Eu só acho que a democracia ela tinha que vir com quem estudou em cada área. Não me chame para opinar como fazer um hospital, o que precisa ter. Eu nunca fui médico, né? Agora, eu penso assim, um município vai fazer o seu plano diretor municipal, ele tem que chamar arquitetos, urbanistas, né? Pessoas ligadas a trânsito, engenharia de trânsito, esse trocinho, para se criar leis. E se ouve muito a população, e a população tem voto, fervoroso até. Só que a população não entende de trânsito, ela não entende das leis, e vão ali e opinam com um voto de tanta intensidade, com o mesmo valor do seu voto, que você vive daquela área, né? Então, eu penso que isso tinha que ser repensado, né? Nós já passamos dessa fase há muitos anos e temos que chamar engenheiro para onde o problema é de engenharia, médicos competentes, aonde a medicina precisa de soluções, né? Tá bom? Perfeito. Eu acho que você já até respondeu um pedacinho do que eu vou perguntar agora. O que mais que vocês olham, além da localização, na hora de escolher onde construir? Além da geolocalização, né? Porque localização é... Bom, eu tenho que olhar a localização, porque um prédio, você gasta a mesma coisa, quer você esteja na Praia do Canto, quer você esteja no município, em algum bairro do município da Serra, ou em Vila Velha, ou em Colatina, né? Então, você tem que arrumar um bom local onde a valorização seja nitidamente reconhecida, para que você gaste aquilo que você vai gastar em qualquer lugar e a venda fluir com muito mais facilidade. Eu olho muito visual, privacidade eu olho mais do que localização, senão não teria feito o TAG. Quando eu fiz o TAG, aliás, esse conceito de que eu sou doido é uma coisa que eu carrego até... Preferia ser chamado de feio, né? Antipático, mas eu sou doido. É claro que aquilo, eu ouvi o tempo todo, claro que aquilo não vai dar certo e que não ia sair do chão. Aí saiu, chegou no 50º andar, né? Mas é claro que não vai terminar, então a gente escuta. Lancei o UNA. A UNA fica no bairro de Monte Belo. Culturalmente, não é bairro de elite, mas as pessoas reconheceram, olha bem, de novo, reconheceram que era uma localização bacana. Então, aí, esquecendo um pouquinho a modéstia, mas essa capacidade de ver aonde ninguém atuou ainda, eu penso que o meu grupo tem. A gente pensa, traz aquilo para uma roda, acredita e corre atrás. O UNA é um exemplo disso. O UNA, em termos de cultura, foi o prédio luxo que eu fiz no bairro mais simples até hoje e que teve o maior resultado de venda até hoje. Aí pergunto, por quê? Eu também não tenho ideia fixa disso não, tá? Por causa do visual. Mas o prédio Eu ele tem tenho esse uma poder. localização estratégica, tá? Eu saio para montanhas capixaba com fluidez por ali. Eu saio para a região da Bahia, né? A saída para aeroporto, a proximidade com hospitais, mas eu estou de frente para o canal de Vitória. É um visual bonito. Antes da gente assinar qualquer contrato de compra e venda de terrenos ou mesmo de permuta de terreno para execução da incorporação, a gente sobe um drone e vê o visual que vai ter nos andares todinho. O visual é lindo. Hoje está fácil, né? Com o drone. O UNA, a piscina de borda infinita que fica no 35º andar, você vê o mar da Praia da Costa e Itapuã, porque você está vendo por cima dos prédios. Você não vê o calçadão, é claro, porque os prédios não vão deixar, mas você vê o mar de
de Itapuã. Quem está na sua frente do UNA para tirar a sua privacidade é o Parque das Castanheiras, em Vila Velha. Então, é muito longe, ou seja, privacidade total. E ainda com uma cortesia de vez em quando ver um navio de passageiro entrar, infelizmente muito raro, mas tenho certeza que isso vai mudar muito ainda, viu? Aqui, nosso estado ainda vai despontar muito em termos de turismo. E eu vou fazer a minha parte, viu? Bastante. Vocês vão poder presenciar isso aí. Já vamos iniciar no próximo ano uma série de atividades como um braço da Grande para ir atuando nessa área de turismo. Interessante. Inclusive, se a gente for agora você falando sobre turismo, eu estou pensando aqui em Balneário Camboriú, né? Lá a gente também tem torres bem grandes, acabou ficando conhecido no Brasil todo pelo luxo que carrega, o alto padrão, torres monumentais. E, querendo ou não, isso também impactou no turismo de lá, né? Porque você acaba gerando uma certa fama para a região. Eu acho que isso também ajuda não só, pensando agora também até nos bairros que você estava comentando, eu acho que o empreendimento, seja residencial, ou seja comercial, ele tem esse poder também de transformar um pouco o bairro, né? Ou a região que ele está, né? Você citou aí o bairro de Monte Belo. Mas, às vezes, você foi lá, fincou a pedra lá, construiu a primeira torre diferente daquele padrão que já existia, mas os próximos que vierem agora também vão começar a ter esse olhar diferente para o bairro, né? A dúvida é zero. Isso tem uma coisa que é cultural. Por exemplo, eu vou falar do bairro Jockey, que ele ficou tão distinto. Jockey. O Jockey era um terreno de propriedade da Grande, 30 mil metros. Nesse quarteirão, ele é composto por 6 terrenos de 30 mil metros, com 5 proprietários, né? Porque um tem 2 terrenos de 30 mil metros. Eu fui para ali e implantei um luxo. Ninguém do lado vai fazer um mediano e um simples. Agora, eu fui para ali e implantei um conjunto habitacional simples para venda para uma renda um pouco mais baixa. Todo mundo vai fazer, ninguém vai fazer nada de luxo ali. Quem chega primeiro define. Quem chega primeiro define. Por que isso? Bom, o proprietário, no caso onde eu estou fazendo o TAG, é de propriedade da Grâmia. Mas o proprietário do lado, ele vai negociar com qualquer consultor, desde que faça aquilo que eu fiz, ou melhor, que é da natureza humana, né? Então, é uma coisa impressionante. Depois, o terreno ali na época, valia em torno de quando eu tive a ideia de começar a produzir o empreendimento, em torno de R$ 1.200. As pessoas também abusam muito, né? Hoje está em 3.500, tem gente que pede 5.000. Eu falei, rapaz, calma também, eu sei que puxa a valorização. Mas não é desse jeito também não. Mas já valorizou bastante. Inclusive os terrenos de trás. Já houve muita venda nos terrenos atrás, porque a gente sabe que vai ser ocupado os outros 5 terrenos de 30 mil metros. E automaticamente vai passar para o bairro atrás. Isso é comum. Aconteceu na Praia da Costa, que não tinha nada, era um matagal. Infelizmente, eu sou dessa época, já tenho bastante idade. Mas se ocupou todo e depois o Parque das Castanheiras virou um bairro nobríssimo, procurado, registrado até hoje. Até hoje. Isso vai ocorrer lá. Vai levar uns 20 anos? Vai, mas que vai ocorrer, vai. Entendeu? Dá para falar que esse é o impacto de todo esse investimento na economia local? Ou tem mais impacto que você enxerga? Olha, eu vejo da seguinte forma, essa é uma parte importante demais, né? Inclusive, alguns moradores da parte de trás, de vez em quando a gente recebe um ou outro, inclusive da entidade de bairro mesmo, aí eles falam, vendi o terreno meu agora por tanto, mas ele já fala assim, né, esnobando. Então, a valorização do bairro é uma coisa excelente, claro. Ninguém pode negar isso. Depois, olha bem, você citou Balneário Camboriú, é um monte de prédio alto, cada vez um mais alto que o outro, e muita pele de vidro. O país todo vai ali para olhar
aquilo e fica ali. Inclusive eu sou uma dessas pessoas que já fui lá para olhar e aí levei família toda e, né? Tá bom? E isso atrai. Bom, eu fiz o TAG. As pessoas do lado vão fazer algo igual ou superior, acredito. É muito comum isso aí. Eu penso que num futuro muito próximo, as pessoas vão estar indo para Guarapari, que é mais conhecida do que Vila Velha e a própria capital, Vitória, em termos de país. E quando vir na Chocolate Garoto, né, vai passar ali, vai querer parar, tirar foto, porque vai ficar realmente bastante lindo. E com outros prédios de igual vultuosidade ao lado, vai virar um ponto turístico também. E é isso que traz riqueza. Sem dúvida, nós já temos escolas de nome que vocês conhecem, já procurando áreas na região, porque já tem muito prédio, e as pessoas que estão do meio de Itaparica para final, para ir para ali é muito mais rápido que ir para qualquer escola na Praia da Costa, por uma questão de trânsito. Né? Já então, tem um shopping pronto ali do lado? Já tem um shopping também, então, tipo assim, ali a valorização vai ser bacana, viu? Tá? Vocês passaram por um rebranding recentemente, mudaram um pouquinho a marca. Pode compartilhar um pouco do porquê, o que está por trás disso? Olha bem, a empresa tem um departamento de marketing próprio, né? Eu já trabalhei com 2 agências de marketing, 3, nesses 11 anos de GRAN, e continuo utilizando o bom serviço delas, mas resolvi ter um corpo, um departamento bacana, composto por 6 membros de marketing para trabalhar para a gente só. E essas pessoas criam muita coisa. Vieram reclamar para mim que a marca já não conversava mais com o que era hoje, e eu não sou dessa época, entendeu, Carlos? Aí eu deixo o pessoal trabalhar, eu só quero, antes de publicar, eu quero ver para ver se agradou, né? Então, o que importa? O conceito continua, a Grande somos em 6 sócios, eu e os 5 sócios, todos trabalhamos dentro da empresa. Está na constituição da empresa, só é sócio quem estiver trabalhando lá dentro. Quando não for, se acerta a conta e a pessoa vai descansar, né? Eu tenho certeza que eu vou ser o último a descansar. O último que sair apaga a luz. Mesmo o mais velho, mas eu vou apagar essa luz, se me for permitido, né? Claro, em termos de saúde, essa coisa assim. Mas não tenho realmente... É lazer para mim, trabalhar é lazer para mim, né? E eu, mesmo nessa fase da vida, eu ainda estou criando bastante coisa. Eu resolvi agora diversificar. A Grande vai ser sempre o carro-chefe, a construtora. Mas resolvi diversificar um pouco e pretendo já no próximo ano elaborar 3 braços, tudo da Grande, tudo com a mesma sociedade, e todas essas ideias, normalmente elas são minhas, e eu divido com o meu grupo e executo só aquilo que o grupo aceita. Sozinho não quero fazer nada mais não, porque... E dá para dar um spoiler aí, adiantar alguma coisa, ou por enquanto está guardado em 7 chaves? Dá, vocês vão ver, o ano que vem vocês vão saber o que é. Está perto, está acabando o ano, está perto já. Está perto. Né? Mas o ano que vem eu devo iniciar 3 novas edificações, mostrando 3 braços novos, mas todos com a administração centralizada ali dentro da GRAN mesmo, entendeu? Tá bom? Coisas boas. Posso adiantar que agora mais na área do turismo, que eu penso que o nosso estado ele é altamente rico em turismo. Você há pouco citou de Balneário Camboriú. Se eu comparar Balneário Camboriú com Vitória, Vila Velha, Guarapari, em termos de visual, eu não vou dizer que nós somos melhores, não, mas nós fomos agraciados da mesma forma. Isso é o mínimo. Bastante. Isso é o mínimo, hein? O nosso sertão aqui no Espírito Santo a gente chama de Pedra Azul. Então, o turismo, mais cedo ou mais tarde, ele vai entrar aqui de uma forma violenta. E eu quero estar junto também
aproveitar que eu só me aposento daqui uns 27 para 30 anos. Bastante Quero chão pela adotar frente isso aí ainda. também, tá bom? Legal. E eu gosto de falar que o que difere, minha cabeça, hoje Vitória para Balneário, Vitória, Vila Velha, as nossas praias daqui, é a exploração do turismo. A exploração do ser humano. Isso. Pensa bem, a culpa é nossa, é minha também, é do empresariado, principalmente. É do poder público municipal? Também, todos nós temos a parte, mas nós também. Porque falei há pouco, nós fomos agraciados da mesma forma, se não muito mais. Mas cabe a nós, cada um com a sua capacidade, executar trabalhos e que aos poucos vão fazer com que o país todo venha aqui. Começou já, mas é muito fraco pela capacidade que a gente tem, entendeu? É muito baixo. Balneário Camboriú, que você citou há pouco, eu conheço, gosto mais das nossas praias, bem mais. Como praia não se compara, né? As edificações são altas, eu gosto mais das nossas leis, de Vitória, Vila Velha. Lá adensou. E qual a grande vantagem da verticalização? Afinar. E você distanciar um prédio do outro. Miami, a parte nova, tem um prédio alto aqui, depois de 60 metros, no outro prédio, mais 60 metros. Isso traz ventilação para a cidade como um todo, isso traz privacidade para todo mundo que mora, né? Eu sou muito mais partidário disso do que você fazer um Jardim da Penha, né? Que é um bairro nosso característico, que ele só pode unidades, parece que até 4, 5 andares, esse troço assim, você adensa demais. Tá vendo arranha-céu aí, então. Não, você tem que... isso são zoneamentos e você tem que seguir zoneamento de cada área, né? Então, é isso aí. Rodrigo, a gente falou aqui um pouco da sua história lá no começo do episódio, né? Você já trabalhou para os outros, você já foi sócio de outros, hoje você é sócio, mas como empreendedor também. Toda essa trajetória aí, qual foi a maior dificuldade? Eu, quando comecei na construção, tem 26 anos. Fiquei 5 anos trabalhando com uma consultora de Vila Velha, consultora top. Gosto do pessoal até hoje, né? É uma pessoa que já constrói há mais de 40 anos, assim. Depois de 5 anos, com 2 anos eu trabalhei para eles. Nos 3 seguintes eu já peguei um pinguelinho da sociedade numa edificação que eu também executei para eles. E depois disso, aí eu criei a empresa com quem eu dividi sociedade durante 10 anos. E há 11 anos atrás fiz a cisão, segui grande. Então, eu tenho aí 21 anos como dono de consultora, 5 anos como funcionário da construção civil. E todos os anos eu suguei ao máximo o aprendizado, inclusive quando fui funcionário, que é onde eu aprendi bastante, né? Como é que funcionava, e é isso. Enfim, é isso. Mas tem algum ponto que você elenca como mais difícil dessa trajetória? Não existe dificuldade. Existe você ter disposição. Tá? Você tem que entender, por exemplo, eu era funcionário, eu tenho que dar satisfações e eu tenho limitações. Então, você entendendo isso, você executa aquilo com prazer tremendo. E era uma empresa que me dava uma liberdade tremenda de execução. Conheço o dono até hoje. Conheço o dono, é claro que eu conheço o dono até hoje. Mas converso com o dono até hoje, a gente troca ideia, né? De vez em quando estamos em algum evento ou outro juntos. E todas as fases são boas, tá? Se eu tivesse que falar uma fase mais difícil, foi lá na origem, mas por uma questão daquele aprendizado de toda uma nova frente, né? Que é a construção civil, principalmente a parte burocrática, ela é muito violenta, e eu tive que aprender aquilo tudo. Afinal de contas, eu tomava conta de uma obra,
Eu gerenciava a obra, eu cuidava da contabilidade da obra, da regularização da obra. Então, tem que fazer de tudo no início, né? Foi muito bom, entendeu? Então, parece que até hoje, parece que não, mas alguém vem até você, olha, aquilo não deu porque... Não, chefe, não faz isso não. Era a mesma mentira que eu contava antes. Vai dar sim, quer ver? Aí eu trabalho pessoal meu, sócios meus, né? Mexendo até hoje, brincando por conta do que eu mesmo vivi, né? Bom. E, Rodrigo, hoje dá para a gente olhar o TAG, dá para a gente olhar todos os empreendimentos mais atuais e achar esse diferencial. Tem o conceito, a gente tem a arquitetura, tudo que está sendo construído. Mas e lá atrás, quando você iniciou a empresa, o que você chamava que era o diferencial para com o mercado como um todo, não só com o seu sócio? Olha bem, seu ex-sócio. Estava começando, né? Então, mas você vê, naquela época tinha uma necessidade de fazer algo diferente, né? Aí, eu aprendi muito com a empresa com quem eu trabalhei, fui funcionário, tá? Eles já não faziam uma obra igual todo mundo fazia, sempre gastavam um pouco a mais com os acabamentos, entendeu? E eu, logo que eu fui criar a própria empresa, há 21 anos atrás, eu já adotei isso. E era o máximo, tá? Acabou. Aí fiquei 10 anos, 11 anos nisso, né? E só com a grande é que eu realmente dei um tapa muito grande. Ou, como diz o pessoal mais novo que trabalha para mim, aumentei o sarrafo, né? O sarrafo. O pessoal mais novo fala. Mas aí é distinto. Com a grande, eu comecei a desenvolver. Então, o que eu faço hoje? Eu criei o TAG, que tem isso. O TAG é cheio de detalhes que vocês não fazem ideia, tá? É porque às vezes viu uma propaganda, mas é cheio de detalhes, tipo assim, você está chegando na sua casa com a sua feira, você liga, o boy vai estar lá esperando para levar a sua compra para casa. Fiz isso pensando em mim, isso é um martírio para mim. Eu faço uma feira com gosto, tá? Eu escolho a fruta, eu mesmo faço questão disso. A gente mantém alguns costumes. Do dia a dia, né? Ali, né? Rapaz, você pegar uma chave de carrinho que nunca está ali no seu carro, tem que subir, pegar, desce, libera um carrinho, volta com o carrinho, leva compra, volta com o carrinho para baixo. Então, eu criei diversos trabalhos nesse sentido lá, entendeu? Então, legal. O TAG é bastante rico personalização. nisso. Passei isso para o UNA. Quando eu fiz o UNA, eu pensei, gente, mas está ficando monótono o TAG. O que nós podemos criar no UNA que nós não fizemos ainda, nem mesmo lá no TAG? Faço isso até hoje. O Gran Soléu, busquei alguma coisa. O de Guarapari é uma informação bem delicada. É um prédio bacana, de luxo, normalmente mais de 85% a sua segunda moradia. E pensamos muito, o que eu posso produzir em Guarapari? Eu acho que vocês vão entender o recado certinho, se alguém já passou o verão lá. Que eu faço com que a pessoa vá para a praia e quando ela voltar, ela volta para o prédio dela, mas ela vai se esbaldar ali, que ela vai se divertir mesmo, porque nós criamos bastante ambientes distintos que não tem lá. Não tem. Vitória não tem também. Porque eu vivi muito isso, passei férias lá desde novo e já parei tem muitos anos, mas você ia, quando você alugava um apartamento, então chegava a dar uma tristeza, porque você voltava a ficar dentro de um apartamento, né? Ventiladorzinho ligado. Hoje ainda tem celular, você tem Instagram, Facebook, essas coisas assim. Na minha época não tinha nada disso. Você jogava bola dentro de um quarto de 9 metros quadrados, né? E aí à noite você tinha que sair para a rua, essas coisas assim. Esse prédio de Guarapari é isso mesmo. E era que esquina. Esse prédio de Guarapari, eu fiz ele pensando, eu e meu grupo todo, né?
eu falava sempre, eu tenho que criar um jeito da pessoa voltar e ali dentro a farra continuar como se estivesse na praia. E conseguimos. Legal. Vai ficar bacana a beça. Daqui um mês e meio vocês vão presenciar o lançamento dele. Espero que eu presencie as transferências de vocês na compra de alguma unidade. Vai ter voucher ou não vai ter voucher? Vai ter voucher. Eu vou aumentar 10% e botar 10% de desconto. Ah, tá certo. Aí teria que dar menos até, uns 9,8 por aí, né? Porque vem de cima para baixo. Que outros desafios você acha que vai vir pela frente agora no setor imobiliário? O que você está enxergando agora para o mercado? Olha, no nosso país, nós somos bastante artistas. Eu acho que o empresário, ele precisa dominar muito a matemática, ter uma visão comercial muito boa, mas ele precisa ser artista demais, porque nós nunca fomos estáveis. Isso de anos e anos que eu estou nessa vida, e essa vida fora, né? Antes da construção também, eu era autônomo. Nós nunca tivemos estabilidade assim. Nós temos governantes que eles deixam a gente sempre em corda bamba, você está sempre esperando algo novo, né? Então, eu não vejo nada demais, não vejo nada demais acontecendo nos próximos anos, né? Mas vamos fazer esse país acontecer de qualquer jeito. Vocês precisam trabalhar, eu preciso trabalhar, as pessoas precisam de emprego, eu tenho uma vontade de trabalhar tremenda, eu vou continuar ampliando, ainda a nossa ideia é ampliar, nós temos uma meta, né? A gente tem metas anuais, a desse ano é vender 17 milhões mês, em termos de construtora. E todo ano eu aumento com relação à inflação da construção civil, que é o CUB. Seus 18 milhões e meio, 19, mas no fundo eu estou chateado porque eu não consegui barrar os 20 esse ano. Mas está muito mais perto de 20 do que 17. Então, eu tenho uma meta de barrar isso e tenho uma meta de ampliar, como eu disse há pouco, a nossa atividade. Toda essa experiência e a sua cabeça de gostar de resolver problema, sem dúvidas, vai ser um sucesso esses próximos anos. Eu espero. Inclusive, o que nós vamos adotar já no próximo ano como braços da construtora tem a mesma filosofia. Se é na área de turismo, vamos supor que fosse um hotel, não estou falando que mas é um hotel diferente. É um hotel que, se fosse isso, né, seria um hotel igual a gente sai daqui, vai lá para a Áustria um dia, porque viu aquela imagem daquele hotel na beira. Precisa ser uma coisa Virou um sonho, né? com a mesma característica que a construtora carrega. Perfeito. Né? Se fosse qualquer uma outra coisa, sempre sofisticando um pouco mais. Né? Tá bom? Antes de eu falar dos agradecimentos, deixa eu só dar um recadinho para o nosso ouvinte ou quem nos está assistindo no YouTube. Não esquece de compartilhar esse episódio com alguém que você entende aí do ramo imobiliário, que vai gostar de toda essa conversa leve aqui que a gente teve com o Rodrigo. Aproveita e curte esse episódio. Se você gosta dos episódios da FUCAP, não esquece das 5 estrelas. Aproveita, toda semana a gente lança um novo episódio na quarta-feira. E depois de todo esse papo leve, eu gostaria de agradecer, Rodrigo, todo o compartilhamento, e agradecer ao Fabrício aqui por ser meu apoio nessa conversa. Não consegui o voucher, mas satisfação total em conhecer o Rodrigo. Parabéns aí pela trajetória e pela visão, né, empreendedora, de olhar menos para os problemas e mais para o futuro. Assim, eu acho que Sim, esse é o caminho. É o caminho de todos nós. Todos nós teríamos que fazer isso. Carlos, Fabrício, obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade de contar um pouco da trajetória, inclusive se não é boa, para que os outros vejam e não sigam, né? Mas se for boa, se puder ter ajudado, melhor ainda, Sem né? dúvida. Tá bom? Principalmente o pessoal que está aí acreditando, começando agora, bacana, nunca desista, tá?
Se cair, dê graças a Deus, sinal que aprendeu mais uma coisa, né? Se não caiu, abre o olho que está preocupante. Muito dificilmente você vai evoluir, porque a gente só evolui caindo e levantando mesmo, né? Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado aí, gente.